sair daqui para compartilhar. Nossa, então, tela da aula. Opa, ainda não. Então, nossa lição de número 3, lembrando que a gente deu praticamente uma e duas, uma valeu aquela aula do Instituto de vocês. Nós, então, já entramos com Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Escolhido por nós. E agora vamos falar um pouquinho sobre o significado e o propósito dessa vida, né? Aqui eu coloquei assim, vocês podem ver essas duas figuras aí. Eu coloquei um olhar através do véu, as promessas que fizemos na vida pré-mortal. Então, nós sabemos que antes dessa vida, nós tivemos uma vida. Nós até comentamos um pouco na aula passada, né? Falamos um pouco sobre a pré-existência e nós comentamos um pouco sobre, então, as nossas escolhas, nossas decisões. Então, quando está aqui um olhar através do véu, as promessas que nós fizemos através na vida pré-mortal, lógico que nós não lembramos, né? Um véu, esse véu do esquecimento foi passado na nossa mente para que nós não lembrássemos de muitas coisas, né? E aí, gostaria então que a Kelda pode ler para nós essa citação. O que tá em verde? Isso, Ah, tá. Posso sim. pode, vamos lá. Como é que eu sou meia cega? Pode ir Tá. tranquilo, tá? É grande, mas você consegue. Não podemos compreender o propósito dessa vida mortal, porque estamos aqui, a menos que compreendamos primeiro quem somos, de onde viemos e qual é o nosso destino eterno. Essas verdades, encontradas nas Escrituras e restauradas por intermédio do profeta Joseph Smith, ensinam que somos literalmente filhos espirituais de Deus, que vivemos com Ele em uma existência pré-mortal e que temos dentro de nós a semente da divindade, o potencial de tornar-nos semelhantes a Ele. Esse era o nosso grande desejo no mundo pré-mortal, e para realizar esse desejo, sabíamos que precisaríamos sair da presença dele, receber um corpo físico, aprender a andar pela fé e por meio da expiação de Jesus Cristo, tornando-nos submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor. Muito bem, obrigado. Então, essa citação ela é bem assim, nós podemos tirar muitas coisas, muitas verdades que está contida nela e alguns princípios também. Vocês conseguem assim identificar algumas verdades aqui? Hum? Por exemplo, uma que nós podemos aqui bem claro identificar é que nós somos filhos literais de Deus, nós fomos gerados espiritualmente, não é isso? Então, eu e vocês, nós tivemos uma vida antes. E aí, e aí vem o propósito pelo qual nós estamos aqui, tá? E nós viemos aqui para nós ganharmos um presente. Primeiro presente, na verdade. E aí vocês olham essa foto que eu coloquei, representa o que para vocês? Nós temos duas mãos aí. Quando vocês olham essa foto, o que que vocês, o que que ela retrata para vocês? Qual o sentimento que vocês têm dessa foto aí, em relação à nossa aula?
Hum? Vocês sentem que tem a ver com vocês? Tem um significado para vocês? Vocês podem observar que é uma criancinha, um bebê, segurando o dedinho de seu pai ou de sua mãe. Qual o sentimento que vocês têm em relação a essa figura? Pode ser qualquer coisa, não tem nada certo, viu? É o que vem dentro de vocês. Vamos lá? Quem se estabilita? Quem gostaria de compartilhar? Hum? Pensem só, essa criancinha, ela veio pura, inocente, igual como eu e vocês. Mas chegará um tempo em que ela terá as perguntas: por que que eu vim para cá? Por que que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Para onde eu vou depois desta vida? Um dia ela vai se deparar com essas perguntas e ela vai buscar as respostas. Alguém estará com essas respostas para ela, né? Então, esse foi um desejo que nós recebemos no mundo pré-mortal, tá bom? Nós sairíamos de lá, iríamos passar por uma experiência mortal. Eu vou passar aqui, então, essas três perguntas, todos nós já nos fizemos, né? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde nós vamos quando esta vida acabar? Tá? Então, essas três perguntas, para muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, ainda eles não sabem nem de onde eles vieram. Então, acham que a primeira vida, o primeiro estado da vida deles é aqui. Primeira experiência é essa. Tá? Para onde vão, também existe muitos questionamentos, né? Eu tinha muitos questionamentos, mas então para mim só existia o céu e o inferno. Somente esses dois lugares. Então, se eu não fosse bom, não praticasse coisas boas, eu teria o destino que eu então aprendia era o inferno. Se eu fizesse coisas boas, eu tinha muita chance de ir para o céu. Agora, o que era o céu? Como era? O que eu iria ficar fazendo lá? Né? Então, isso pairava muito pela minha mente, mesmo de jovem. Olha esta figura. Está em espanhol, mas dá para nós entendermos. O plano, né, do nosso Pai Celestial. Esse é o mapa. Bom, vida pré-mortal, ali o desenho, nós éramos só espírito, nós nascemos na Terra. E na Terra nós temos alguns propósitos. Dentre eles, ter fé em Jesus Cristo, nos arrependermos, sermos batizados, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. 5 coisas como base e podemos dizer que são alguns propósitos que nós devemos fazer. Nós fomos ensinados nessa vida pré-mortal sobre esses princípios aí e algumas ordenanças que nós precisávamos fazer aqui na Terra, correto? Depois, nós passaremos pela morte física. Eu e vocês, todos nós vamos passar por ela. E esse mapa nos direciona depois ao mundo dos espíritos, mundo espiritual, tá? Onde o nosso corpo será separado, como aqui, olha, como uma. Essa caneta aqui ela não faz isso. Mas seria mais ou menos como isso, né?
Nosso corpo e o nosso espírito ó, seriam separados aqui, ó. Então, essa é a morte, né? Separação do corpo e do espírito. E todos que estão nessa terra, que passarem por essa experiência da morte, eles irão para o mundo espiritual. Bom? E nesse mundo espiritual também há algumas moradas. Bom? Então, no mundo espiritual, nós vamos aguardar o quê? A então esperada ressurreição, como está ali. E aí nós teremos, então, segundo as Escrituras, três lugares que nós podemos ir: o reino celestial, onde é a morada com Deus, Jesus Cristo, né? Todos os profetas fiéis, todas as pessoas que viveram fiel aqui no Evangelho. Teremos o mundo terrestre, né? As pessoas que foram lá não foram tão valentes, mas fizeram muitas coisas. E o mundo celeste, as pessoas que não foram tão valentes. Mas lembre-se, todos eles são salvação, só que graus diferentes, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte aqui? Alguém gostaria de compartilhar, comentar algo sobre isso? Esses três pontos aqui. Na verdade, esses 6 pontos, né? 7 com a morte. Existem escrituras que falam exatamente quais são as pessoas que vão para esses lugares. Tá? Que nós não vamos entrar muito aprofundar nesse ponto aqui, tá bom? Mas existe sim as pessoas que, por exemplo, esse mundo que nós vivemos agora, esse nosso estado, ele é comparável a esse reino aqui, olha, o reino celestial, tá bom? Então, a mesma glória que nós experimentamos aqui está um pouco comparado com essa glória celestial. Então, se eu e vocês estamos satisfeitos em viver na Terra, nesse mundo, em tudo que está ocorrendo, a gente com certeza não vai achar muita novidade nem achar muita coisa diferente, como se nós ficarmos no reino celestial, porque ele é comparado a essa vida. E aí nós temos, então, o reino terrestre, que é uma glória maior, por isso que ela é comparada à glória da lua. O reino celestial, comparado, segundo as escrituras, à glória das estrelas. E o reino celestial, comparado à glória do sol. Sol poderoso, né? O sol que emana luz, o sol que nos dá força, né? Você lembra do filme Super-Homem? O que dava força para o Super-Homem? E qual era a fraqueza dele? Alguém lembra? Hum? Seja bem-vinda, Sara. Tem alguém que está com um Xiaomi, é isso mesmo, né? Vocês estão conseguindo, vocês vão conseguir participar da aula? Posso pedir para vocês para lerem algumas coisas? Sim ou não? Sarinha e a pessoa que está com o celular da Xiaomi, depois vocês se manifestem, tá bom? Para eu saber se vocês vão poder interagir com a gente. Vou poder, sim. Ok, Sara, obrigado. Sara, você é de que aula, Sara? A mesma que a sua, meu amigo. Ah, é a Sara! Obrigado, Sara. Tinha 2 Saras agora na sala lá, ótimo. Muito bem. Então, esses reinos, a gente precisa trabalhar muito nessa vida. Então, todas as nossas escolhas aqui na Terra, elas vão determinar, a partir de agora, para onde nós vamos. Então, são os nossos atos, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente volta aqui, tá? Então, eu vou só me adiantar aqui, para a gente não perder o fio na meada. E a gente vai ler, então, o que o presidente Oaks falou sobre isso. Então, Sara, pode ler para nós, então, já que você está firme e forte aí, que o de Oaks fala um pouco sobre Posso, isso. Então, vamos lá. posso sim. O elder Darling A. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou ainda: cremos que o propósito da vida mortal é receber um corpo físico
e por meio da expiação de Jesus Cristo e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, qualificar-nos para o estado glorificado e ressuscitado que é chamado de exaltação ou vida eterna. Isso, né? Opa, opa. Então, o que é que nós precisamos fazer, Sara? Nós precisamos nos qualificar. Tudo bem. E essa qualificação, ela vem por meio de algumas coisas. É, vocês conseguem identificar aí, segundo essa citação? Tanto Mas pela obediência às leis e às ordenanças, como também, né, pela expiação do Senhor Jesus Cristo. isso, Sara, perfeito. Então, a obediência, ela é um requisito. Ela não é negociável. O Senhor não tem como negociar isso. Sabe por quê? A glória do reino celestial, ela é regida por essa lei da obediência. Entendeu? Ah, existe o que nós chamamos de misericórdia e justiça. Dentro desse contexto todo, quando a gente ouve aqui sobre iremos nos qualificar para um estado glorificado e ressuscitado, que é chamado exaltação ou vida eterna. Então, vocês podem ver que aquela figura ali onde Jesus Cristo ele está no meio, né, de irmãos, de espíritos, ele está ensinando, porque existem duas coisas que nós aprendemos, que é a justiça e a misericórdia. A justiça, ela vai, ela vai reclamar, né? Ela que está ali, existe leis para ser obedecida. A justiça está ali para cobrar. Ó, você obedeceu? Guardou a palavra de sabedoria? Guardou a lei da castidade? Não guardou esse mandamento ou aquele? Não pagou o dízimo? Não fez isso, aquilo? A justiça vai estar lá cobrando. Você não fez isso, você não fez isso. Ou você fez mais ou menos ali, né? Por baixo dos panos, bem, muito pouco. Aí existe a misericórdia. Aí a misericórdia vem, mas a justiça, o Moisés, ele não fez tantas coisas por causa disso, disso, disso. E aí a justiça também começa a fazer a reclamação também. Mas aí não fez isso, isso. Por que condições? Aí lá vem a misericórdia. Por causa dessas coisas, por causa dessa situação que ele se encontrava. Entende? E aí vai ser essa balança até, e Cristo ele estará ali, né? Ele vai ser tanto nosso juiz, mas também ele vai ser misericordioso. Olha que maravilha. Agora eu pergunto para vocês, que sentimentos vocês têm ao saberem que vocês, o julgamento de vocês, essa qualificação, ela vai ser avaliada nada mais, nada menos pelaquele que venceu todas as coisas nesta vida. Como vocês se sentem em saber disso? Vamos lá. 10 segundos para vocês pensarem, se expressarem. Opa, posso falar? Pode falar, Andressa. Bom, eu sinto que seria algo bem justo, porque ele é a pessoa, a melhor pessoa para fazer isso por nós, porque ele vai nos entender e nos entende. Muito bem, Andresa. Muito bem. Ele vai ser aquela pessoa que ele não vai olhar só os nossos resultados, ele vai avaliar muita coisa, né? Porque senão, vocês já pensaram naquelas pessoas que elas põem um final na sua vida? Pessoas que têm existem pessoas que têm hoje sentimento
e pensamentos suicida, mas tem pessoas que realmente tinham isso e acabaram fazendo. Então, como a Andressa falou, nada mais, nada melhor. A gente que não tem uma visão, as pessoas que não têm um conhecimento, eu já ouvi falar algumas pessoas, não, olha, essa pessoa é um suicida, vai para o inferno, que ele tirou a vida, então existe um mandamento, não matarás. Então ele não tinha o direito de tirar a vida dele. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram pessoas no convívio de vocês que pensam assim? Pois é, existe. Só que Jesus Cristo, não somos nós que vamos definir isso. Coitado, nós não temos nem capacidade para isso. Mas Jesus Cristo, ele que pagou por todos os pecados. Então, quando ele estava ali no Getsemane sofrendo, ele teve todos esses sentimentos vieram sobre ele. Sentimento suicida, sentimento de o que vocês imaginarem que existe hoje nesta vida veio sobre ele. Então, ele vai saber julgar, ele vai saber avaliar todas as coisas. Momento, mente, sentimento e causa, porque a pessoa tomou essa decisão. Não somos nós que vamos julgar. Está fora do nosso alcance isso. Então, a Andresa, você colocou muito bem. Obrigado. É isso aí. Jesus Cristo é a melhor pessoa para se posicionar sobre fazer esse balanço, né? Entre justiça e misericórdia. Tá? Mais alguém? Posso adiantar? Então vamos lá. Se vocês tiverem algum sentimento sobre algumas coisas que nós estamos comentando aqui, vocês podem voltar e a gente. A importância, para mim, importante é a expressão de vocês, sentimento de vocês, para mim, enriquece nossa aula e muito. Então vamos lá ver algumas coisinhas aqui rapidamente. Presidente Kimball. Deixa eu ver. A Kelda já leu, né? Maria, Maria, você pode? Acho que. Sim, Ok. Lê para nós o que o presidente Kimball falou. no mundo pré-mortal, as mulheres fiéis receberam determinadas designações, ao passo que os homens fiéis foram pré-ordenados a certas responsabilidades do sacerdócio. Embora hoje não nos lembremos dos detalhes, isso não altera a realidade gloriosa do que outrora nos dispusemos a fazer. Muito bem. O presidente Kimball ele fala uma coisa, uma verdade bem profunda aí, né? Você vê essas figuras aqui, olha, uma mulher e um homem, devem estar pensando sobre o que eu vim fazer aqui, por que eu estou passando por tantas dificuldades, ou por que as coisas não estão boas para mim, né? Mas lembrem-se, vocês e eu, nós fomos pré-ordenados. Nós estamos aqui porque nós fomos fiéis no primeiro estado pré-mortal. Por isso nós estamos aqui. E nós assumimos certas responsabilidades, por mais que nós não as lembremos hoje, né? Mas isso não altera, como fala aí, a gloriosa realidade do que nos espera, tá? Então, nós estamos prontos para isso, tá? E nós decidimos que nós iríamos fazer muitas coisas, entre elas, viver o evangelho, obedecer e guardar os mandamentos, tá bom? Então, se vocês conseguem hoje viver o evangelho, é porque vocês prometeram, vocês levantaram a mão, apoiaram o plano, e por isso estão aqui, né? Então, isso é muito, muito importante a gente entender. Tá? Kelda, lê para nós. Presidente Thomas S. Monson, Hum, de verde, né? de verde. Calma aí. Deixa eu dar zoom aqui. Quão frágil é a vida? Quão certa é a morte? Não sabemos quando teremos que deixar esta existência mortal. Então pergunto:
O que estamos fazendo com o nosso hoje? Se vivemos apenas para o amanhã, acabaremos tendo hoje muitos ordens vazios. Será que cometemos o erro de declarar? Tenho pensado em fazer alguma mudança de curso da minha vida. Amanhã darei o primeiro passo? Como, como tais pensamentos, o amanhã é eterno. Esses amanhãs dificilmente chegaram a menos que hajamos hoje. Bem, que ensinamentos? Então, nós temos aí essa citação do presidente Thomas S. Monson. Quais são algumas verdades, alguns princípios que vocês podem ver assim, isso aqui realmente, isso é uma verdade pura. Vamos encontrar algumas delas aí? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Estamos quase. Você colocou. Quais são algumas verdades? Hum? O que vocês podem ler de novo? Vocês podem ler, vou dar mais um tempinho para vocês lerem essa citação e que sentimentos vocês têm em relação ou que decisão, o que vocês aconselhariam para um amigo em situações de desânimo, nada está acontecendo na vida dele, que passo ele tem que dar? Leiam de novo para si essa citação. Eu vou dar aí um minuto para vocês, nós temos esse tempo, e vamos analisar essa citação. Ela tem muitas coisas preciosas nela aí. Então, encontre. Ou se vocês já estão fazendo algumas delas, que mudança vocês sentem que está tendo na vida de vocês? Como tá aqui também? Conseguiram? Não sei nem o que dizer. Não sabe, Andresa, nem o que dizer. É difícil, né? Bom, pelo que eu estava lendo aqui, né, é um conselho que até eu tenho que seguir, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ambições, eu tenho muita coisa que eu quero fazer e acabo não fazendo porque eu falo, vou deixar para amanhã, amanhã eu começo, e acabo que eu nunca começo. E a mesma coisa, uma coisa que eu tenho dificuldade em fazer é estudar o livro de Mormon. Aí eu falo, amanhã eu vou deixar para estudar e acabo que eu nunca termino de ler o livro de Mormon por causa disso. Tudo bem. Andresa, quanto tempo você é membro da igreja? Eu tenho um ano. Um ano. Então, você, em um ano, você nunca terminou ainda o livro de Mórmon de ponta a ponta, nunca chegou no final, é isso que você quer dizer? Não, Não, tipo, né? é exatamente isso. Eu já iniciei a leitura do livro de Mormon, eu acho que umas 4 vezes. Porque eu lia, aí chegava um ponto que eu passava muito tempo sem ler de novo, aí eu pensava, eu vou voltar a ler para recordar o que eu já tinha lido e esqueci. Muito bem. Muito bem, Andressa, fica aí. Alguém aqui, Kelda, Sara, o Xiaomi aí,
Cristiano. Alguém gostaria, já teve alguma experiência que poderia ajudar a Andressa nesse detalhe da leitura das Escrituras? Como vocês fizeram? Alguém já leu o livro de Mórmon por completo? Ou o que vocês fizeram? Desanimaram no caminho ou pararam? O que nós poderíamos ajudar? O que vocês poderiam ajudar de conselho para a Andressa tomar como meta na vida dela que ajudaram vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Moisés, Pois, Sara. falando assim em termos de estudo, não só assim em estudo das escrituras, mas estudos em geral, e eu acho que serve muito para o estudo das escrituras também, Certo. é muito interessante a gente começar com metas que a gente possa atingir a curto prazo. Então, ao invés de eu pensar, eu quero necessariamente terminar o livro de Mormon até tal dia de tal mês, eu posso começar a pensar, hoje eu vou ler, não sei, um capítulo, ou então eu vou ler tantos versículos. E aí você começa com metas que você pode atingir no começo, e aí você pode ir aumentando aos poucos. Eu acho que, pelo menos para mim, é algo que ajuda a manter uma constância na leitura das escrituras. Muito bem, Sara. Isso, obrigado. Então, isso, Andresa, te ajudaria e ajudaria todos nós aqui, né? A gente começar, porque às vezes eu também, no início, eu acho que o seminário me ajudou a ler o livro de Mórmon naquele ano, então, que foi o ano que eu me batizei, e eu passei, e todos nós, pela mesma experiência que você, né? Só que eu tinha uns quadradinhos que eu marcava, e eu lia todo dia um capítulo. Aí, quando tinha aquele capítulo grandão, e aí dava o desânimo, porque era muito versículo para ler. Mas eu queria pintar no finalzinho, então só podia pintar se eu terminasse aquele capítulo. E aí isso me ajudou muito. Então, como a Sara falou, você podia muito bem fazer essa experiência, começar com meta alcançável, né? E quando você menos esperava, você chegou e leu o livro de Mormon todo. E aí você vai sentir. Depois que você fizer isso, você não vai parar. E todo ano você poderá traçar ele como meta. Vou ler novamente o livro de Mormon, né? E que sirva também de orientação, conselho, né, para todos nós aqui, que porventura possamos ter esses desafios, né? E vai nos ajudar, tá bom? Então, obrigado, Andresa, pelo sentimento, por compartilhar algo muito pessoal, né? Isso, então, se cabe aqui, né? Se vivemos apenas para o amanhã, acabaremos tendo hoje muitos ontens vazios. Então, isso é uma coisa que nós não devemos deixar acontecer. Eu e vocês, nós precisamos fazer, né, a nossa história, para que nossa geração possa saber o que que nós fizemos, para eles se alegrarem com o nosso esforço, né, nossos desafios, para que nada seja vazio, porque senão a gente vai ser esquecido. Ó. Não vou nem saber quem foi o Moisés, né? Os meus tataranetos aí não vão nem. Quem foi o irmão Moisés? Quem foi meu tataravô aí, Moisés? Só sabe que eu fui membro da igreja, mas o que eu fiz não, ficou vazio, porque eu provavelmente não fiz nada, né? Eu ia só para a igreja, voltava, casa, trabalho, ia para a igreja, né? Então nós precisamos fazer e contar nossa história, tá bom? Então, mais alguém tem algum sentimento sobre essa passagem? Estamos no nosso tempo. Se tiver, a gente volta aqui. Eu queria passar um trecho desse filme para vocês. Gostaria que vocês pensassem nas perguntas. Ele é um filme, um filme um pouco antigo, né? Mas na época que eu entrei para a igreja ele já existia, né? Então tem mais de 30 anos
Tem mais de 30 anos esse vídeo, mas ele traz umas verdades que tem tudo a ver com a nossa aula hoje. Vou passar aqui para vocês alguma parte só dele, tá? Não vai ser todo. Mas eu vou colocar no nosso, vou botar no nosso grupo e vocês podem assistir ele na íntegra. Qual o propósito da vida? Na realidade, eu não sei qual é. Eu vivo só por viver, eu acho. A pergunta aqui tem propósito. Que propósito é esse? Eu não sei. Eu acho que se a gente não se der conta, a gente passa por essa vida. Tá saindo áudio para vocês? Para mim, o propósito da vida é desenvolver os dons que Deus me deu. Eu não sei qual é o propósito da vida. Me diz você, qual é? Para mim, viver, trabalhar por dia, aposentar. Só isso. Qual o propósito da vida? Quer sabedoria? Essa é fogo, hein? Eu acho que o propósito da vida é viver bem e servir a Deus. Não sei se a vida tem um propósito. Um pedaço. Um pedaço de uma frase. Qual o propósito da vida? Não tenho nem ideia, estou tentando achar. Qual o propósito da vida? É real, abstrata? Me desculpe, mas eu preciso saber. 10.000 anos que existi, ou talvez muito mais. Qual o propósito da vida? Eu passava a vida tentando descobrir esse propósito. Quero descobrir quem sou. Quero descobrir quem sou. Quero saber. Faz ser quem sou. Quero descobrir quem sou. Quero descobrir quem sou. E quando souber, serei tudo que quero. Quando souber quem sou. Qual o propósito da vida? Muito bem. Vou passar aqui. Opa. Todos fazemos essas perguntas. Opa. Aqui. Esse filme, vocês podem assistir depois na íntegra, eu vou deixar lá no nosso grupo, mas precisa ter o PowerPoint, viu? Lá para vocês assistirem no celular. Ah, qual foi a pergunta nesse início desse filme que chama a nossa atenção? Vocês conseguiram captar? Quem dá mais? Quem se arrisca? Eu não lembro qual dos dois personagens do filme que falou, mas alguém perguntou qual é o propósito da vida. Eu acho que é isso. Então gerou aquela dúvida, tipo,
deu aquela curiosidade, tá, eu tô aqui, pra que eu tô aqui? Por quê? Qual o propósito? Por que eu vim? Sabe? Isso que me veio à mente. Bem, perfeito, é isso aí. Então, a pergunta era essa, né? Quem sou eu? Lembra do início da aula que a gente leu aquela citação? A gente só vai entender o propósito dessa vida se nós primeiramente sabermos quem nós somos. Então, se eu perguntar para vocês quem vocês são, o que vocês responderiam? Por exemplo, Andresa, quem você é? Uma pergunta simples, né? Qual seria a tua resposta? Sara, qual seria a tua resposta? Você já descobriu quem você é nessa vida? E essa aula falou sobre isso. É para responder? É para responder. Quem você é? Se um amigo teu te perguntar, Andressa, quem você é? Tu descobriu por que propósito, o que tu está fazendo aqui? Quem tu és? Qual seria a resposta de vocês? É igual como o hino que o senhor colocou, né? Pelo menos foi o que me veio à cabeça. Sou filho de Deus, mas além disso, eu também sou mãe, esposa, Muito filha bem. de alguém. Eu tenho uma história. É ótimo, isso aí. Muito bem. Alguém, mais algum sentimento? A gente vai já comentar sobre isso aqui para a gente finalizar nossa aula. Sara, quem você é, Sara? Eu sou uma filha do Pai Celestial que veio para essa terra aprender a como voltar para casa. Perfeito, Sara, perfeito. Mais alguém? A resposta é essa. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, literalmente. E nós somos semelhantes a Ele. E quando a gente fala semelhante, é que nós somos semelhantes mesmo. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Então, Deus, ele tem uma feição, ele tem uma personalidade, ele tem mãos, ele tem braços, ele tem olhos. O dia que nós o encontrarmos, não vai ser nada de surpresa. Mas para muitas pessoas que não conhecem, não entendem isso, elas talvez nem acreditem que quem estará diante delas vai ser uma coisa assim tão assim, nossa, mas Deus é assim como eu? Elas não vão acreditar, entendeu? Que hoje, para a humanidade, o Deus deles é um Deus intocável, é um Deus assim surreal. Então, é um Deus que não tem um conceito, uma forma, não tem. Deus é o que nós respiramos, é o que é a natureza, mas dizer para algumas pessoas que Deus ele é um homem que tem um corpo de carne e ossos não é, é, é inaceitável, né? Não é impossível para eles. Por isso que é importante nós entendermos quem nós somos. E aí sim a gente vai conhecer e entender quem é Deus, né? Então, muito bem, colocação de sentimentos de você, Andressa, Sara. Sei que todos vocês aqui que estão na sala, vocês já entendem isso, né? E, como fala nessa canção, quero descobrir quem sou. Nós viemos para a Terra para isso, para descobrir realmente quem nós somos. E quando souber, serei tudo que puder. Quando, quando conhecer, né, quem nós somos. Então, tudo muda. Nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, porque nós já sabemos que nós temos uma identidade, né?
Nós temos uma identidade. E saber de onde nós viemos é muito importante. E não esquecer que depois disso, né, como a Andresa comentou, depois disso, a gente vai ser o quê? A gente vai ser filho, aí depois a gente vai ser mãe, né, Andressa? A gente vai ser futuramente avô, avó, a gente vai ser tudo depois. Mas antes de tudo, a gente é o filho de Deus. Isso muda tudo, tá bom? Eu queria só testificar para vocês que eu sei que esse plano de salvação ao qual eu mostro para vocês aqui, ele é real. Ele é o mapa da nossa vida. Esse foi o mapa que foi nos apresentado na pré-existência. E esse é o mapa que nós estamos trilhando hoje. E vocês podem olhar que nós estamos aqui ainda no início, né? Nós estamos no segundo estado, que é a Terra. Nós estamos aqui, ó. Ainda tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. E quando nós estivermos, mas muitos amigos nossos já estão aqui, ó, nesse mundo espiritual, pessoas que vocês conviveram, amigos, familiares, já estão aqui, olha, eles estão tendo uma visão ampliada, ampliada das coisas. Eu gostaria que vocês olhassem para o ambiente que vocês estão agora. Podem olhar, se estiverem num quarto, na sala, vocês vão olhar, existem paredes e vocês estão aí limitados e conseguem olhar só o que está onde vocês conseguem. Vocês não têm, nem eu, o poder de olhar além das paredes. Mas as pessoas que já estão no mundo espiritual, elas têm essa visão ampliada, elas conseguem enxergar além das paredes. Entendem? Além das paredes. E um dia nós estaremos nesse estado. Estaremos aqui nessa terra até quando o Senhor permitir. Mas nós temos uma data de validade aqui. Todos nós temos uma data de validade. E até ela chegar, nós precisamos fazer o melhor de nós. Eu queria incentivar cada um de vocês, eu também, a nos esforçarmos cada dia para fazer valer a pena esse dia. Possa cair chuva, canivete, possa cair o que for. A gente vai se esquivar das coisas que nós precisamos e nós vamos fazer melhor. Você é o melhor filho, você esforçar para ser o melhor. Se eu não sou obediente, você é o melhor mãe, o melhor pai, né? Vamos fazer acontecer. Um dia de cada vez, tá bom? Andressa, pode falar antes de eu finalizar? Bom, eu acho que o que a irmã falou, né? Esse, tipo, não serve nem só para. Desculpa, é que apareceu um problema aqui. Tá bom, Andressa. Então, quando a Andressa volta aí, eu queria só terminar e testificar a vocês que eu sei que essas coisas são verdade. Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele nos ama e que nós estamos nos esforçando exclusivamente para guardar os mandamentos que Ele veio, nos ensinou e morreu, né? Morreu por nós. Então, isso tem um sentido muito diferente, deve ter um sentido muito diferente para cada um de nós. Ele nos aguarda, e nós não estamos sós. Ele está nos acompanhando a cada passo, mesmo que seja um passo de cada vez. Ele está dando esse passo junto com a gente, mesmo porque ele já o trilhou, né? Então, eu sou muito grato, muito feliz. Desejo para vocês e faço esse mesmo convite, que vocês se esforcem a cada dia, né? E tudo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu queria deixar essa aula e meu testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.